Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, fechando essa sexta-feira, trazendo algumas novidades muito importantes, algumas informações que mostram o andamento das filas que estão conduzindo cada vez mais para perto de Bangu 8, da Papuda, da Colmeia, a Orcrim, comandada pela figura do inelegível. Há quem esteja nesse universo paralelo tendo algum lampejo de esperança que as coisas poderão mudar em função de algumas decisões de hoje do Procurador-Geral da República e do ministro Alexandre de Moraes. Mas será que eles têm algum motivo para ficarem mais alegrinhos? E nós que estamos querendo justiça aqui no nosso país, há motivos para a gente ter algum tipo de preocupação? E a história da pichadora do batom? Como é que tá? Vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não está inscrito, que você se inscreva aqui no nosso portal em primeiro lugar e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, uma coisa que eu estou vendo aqui numa manchete aqui do jornal Estado de São Paulo, na sua versão de internet, nós já tínhamos conversado aqui no nosso portal. Me refiro a esse fato aqui, olha. As defesas dessa turma do inelegível, eles estão que nem barata tonta. Por quê? Porque acontece, todas as vezes que você tem um crime multitudinário, com participação de muitas pessoas, com muitas frentes, muitas informações e muita gente acusada, que as defesas têm algum tipo de colisão. E é o que nós estamos vendo agora, sobretudo com a primeira grande manifestação de um dos réus, agora réus, de que todos eles estavam obedecendo ordens superiores, ou seja, do presidente da República de então. E não tem como inelegível transferir essa responsabilidade para alguém acima dele, porque ele era o comandante em chefe das Forças Armadas. O Demóstenes Torres tem dado algumas entrevistas e agora ele não vai poder voltar atrás, de que a linha de defesa do almirante Garnier, que é o cliente dele, se baseia no fato que ele foi, de fato, convocado para algumas reuniões, a ele foi apresentada a tal minuta golpista, as conversas de se fazer no nosso país um golpe, de se fazer uma ruptura institucional. No entanto, ele ficou calado. Então, a linha de defesa é essa. Quem cala não consente, segundo o Demóstenes Torres. E aí, gente, a colidência de defesa, essa é só a primeira grande colidência. A matéria diz: direita bolsonarista abre 10 frentes narrativas e dificulta a defesa em discurso único. Pronunciamentos de ex-presidente e de aliados, após julgamento no STF, expõem argumentações diversas, com críticas à imparcialidade, delação, penas, direito de defesa, além de desinformação. A questão que eu já tenho conversado aqui com vocês é estrutural. Não tem como essa gente toda ter uma defesa criativa que provoque uma amnésia coletiva aqui no nosso país para pagar tudo aquilo que nós vimos. Eles não têm como negar o apartheid. Teria, gente, condição de um conjunto de advogados, por mais criativos, inteligentes e astutos, e dizer, olha, na África do Sul não teve apartheid. Ninguém sofreu. Aliás, se alguém sofreu, isso não foi culpa do meu cliente nunca teve nenhum tipo de problema. Ou na Alemanha nazista, ali no tribunal de Nuremberg, todos que foram acusados ali de crimes de guerra, será que haveria condição dos advogados dizer, olha, nunca houve nada disso, esses exageros são narrativas? Não dá, né, gente? Então, a argumentação que alguns usam é de estarem sempre cumprindo ordens. Já que eu citei o tribunal de Nuremberg, né, logo depois, quer dizer, alguns anos depois, né, se teve o julgamento do Eichmann em Israel, e que foi acusado ali de práticas de crime de guerra, de crimes de guerra, e ele dizia com a maior tranquilidade, maior firmeza, maior certeza que ele não fez nada além daquilo que tinha sido solicitado a ele, que ele estava cumprindo ordens. Então essa é sempre uma escapatória que alguns criminosos usam para delegar responsabilidade. Isso até no campo do crime, sem ter nenhum tipo de relação hierárquica. Muito comum o criminoso que está na base da organização criminosa dizer que estava cumprindo uma determinação, porque senão ele sofreria reprimendas, etc, etc, etc.
Então isso está acontecendo agora e todos eles, para se defenderem, eles não têm como negar os fatos. Então eles têm que terceirizar a responsabilidade. Um vai terceirizando a responsabilidade para o outro vai para um, mas quem estava no topo da pirâmide é quem detinha o controle das ações. A figura do inelegível, ele se incriminou durante todo o mandato, quando ele dizia que ele era o comandante em chefe das Forças Armadas, o meu exército, a minha marinha, a minha aeronáutica. Não é por outra razão que todo mundo hoje já enxerga que a estratégia principal de defesa do inelegível é uma tentativa de fuga. Hoje até um canal de amigos meus aqui nas redes sociais fez uma enquete, né? Se você acha que o Bolsonaro vai fugir, sim ou não. Eu achei a enquete péssima, me desculpem aqui os amigos, porque normalizar numa enquete a possibilidade de fuga do inelegível não é uma coisa que a gente deva fomentar, não. Eu acho que a enquete poderia até ser feita, né, do tipo, você acha que Bolsonaro pode tentar fugir? Sim ou não? Porque aí a gente não trabalha com essa certeza absoluta, né? Só para jogar essa questão aqui, para mostrar que nós não devemos normalizar uma tentativa de fuga desse criminoso, desse bandido. Ele tem que ir para a cadeia, mas é o que está restando para ele. A chapa está ficando cada vez mais quente. E tivemos situações hoje muito engraçadas, né? Bom, isso aqui já comentei com vocês, tem até a matéria aqui na Fórum, que fala exatamente do Demóstenes Torres, isso que eu estou dizendo para vocês. Vídeo, advogado de Almirante entrega a Bolsonaro e confirma tentativa de golpe. Ficou ruim para o Bolsonaro, né? E uma informação aqui que muitas pessoas estão com uma certa decepção, mas não é para ninguém ficar apavorado, não. Me refiro a essa aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes mandou arquivar o inquérito lá dos cartões de vacina. Bom, ao ministro Alexandre de Moraes não restou outra alternativa, uma vez que o Procurador-Geral da República, que tem que estruturar a acusação, ele entendeu que poderia ser um desgaste muito grande. Ofereceu uma denúncia com base especificamente nas informações que foram coletadas ali pelo Coronel Cid. Então, foi uma opção. O Procurador-Geral da República ele tem noção do conjunto dos crimes e ele, como nós vimos na denúncia que foi apresentada contra os 8 militares, quer dizer, o Bolsonaro e mais 7, que ele foi muito contundente, ele foi muito... E o Bolsonaro estava lá, né, na frente dele. Então ele usou todas as palavras que nós usamos aqui, ele de fato não deixou margem para que nós acreditemos que ele vá aliviar com alguma coisa. Então, o jogo está sendo jogado. E a gente tem que considerar que aquilo que foi feito está muito bem estruturado. No meio jurídico não tem quem diga assim, olha, não, tem muita falha. Não, quem está querendo encontrar falha são as defesas das criaturas, né? E hoje, como mais cedo, eu conversei com vocês sobre a cabeleireira, a senhora Débora Rodrigues. Tem coisas muito curiosas, né? PGR defende prisão domiciliar para cabeleireira que pichou estátua no STF. Tem, como eu conversei com vocês mais cedo, a história dela é uma história que não vai garantir absolvição para ela. O que está sendo pedido agora é apenas o direito dela responder à ação penal, porque ainda não foi concluída, apenas alguns votos dos primeiros ministros em relação à pena dela de 14 anos. Votou o ministro Alexandre de Moraes, votou o ministro Flávio Dino e o Fux pediu vistas, mas depois os outros 2 ministros, além dele, a Carmen Lúcia e o Zanin, também irão votar. Então, o advogado pediu para ela aguardar a decisão em casa e eu imagino que o ministro Alexandre de Moraes irá deferir, irá deixar que a criatura vá para casa. Isso tem um desdobramento político, né? Porque a Orcrim de Bolsonaro, eles estão todos, os que estão soltos, ainda não estão implicados, fazendo campanha para se ter uma manifestação no próximo dia 6 de abril para uma anistia para a senhora Débora do Batom. Mas se ela já estiver em casa, isso aí já dá uma enfraquecida muito grande nesse discurso. E detalhe, ela saindo da cadeia e indo para casa, ela deve receber uma tornozeleira eletrônica e ela não vai poder titubear, ela não vai poder participar de manifestação nenhuma, fazer algum tipo de declaração, porque senão é revogada a prisão domiciliar dela e ela vai para o chilindró. Muito pelo contrário, segundo o que ela disse já no depoimento que eu li dela
em frente ao juiz, que ela ficou decepcionada com as coisas que ela viu, não era isso, que ela vai se afastar dessa história de política, que ela nunca mais quer saber de política. Bom, que ela não queira nunca mais saber de política, isso aí é um erro, né? Um trauma muito grande. O que ela deveria dizer é o seguinte: eu não quero mais saber dessa gente aí, desses pilantras, esses picaretas, esses que querem destruir o Estado Democrático de Direito. Agora eu aprendi o que significa essas instituições, o que significa o direito, o Estado Democrático de Direito, enfim. Então isso vai ter um efeito político em cima dessas criaturas aí que estão usando a Débora, assim como outras pessoas, que eles jogaram no crime como ferramentas, como biombos para legitimar ali um projeto de anistia para, no final da história, liberar a figura do inelegível. Eu já expliquei aqui no nosso portal que esse projeto, mesmo que passe na Câmara, passe no Senado, o Supremo Tribunal Federal irá explodir esse projeto de lei. Por várias questões, ele é inconstitucional porque ele fere logo de cara o princípio da impessoalidade. Ele está sendo feito mascaradamente para beneficiar o criminoso maior da nação. Em segundo lugar, que pela divisão de poderes que nós temos no nosso país, você não pode ter uma lei casuística que fira a independência dos poderes. O poder legislativo, a Câmara e o Senado, não podem funcionar como uma casa revisora de decisões judiciais proferidas em última instância. Seria violar a Constituição do nosso país. Então, de plano, isso tudo será dinamitado. Então, o que sobra para essas criaturas é apenas a tentativa de fuga. Os outros, a raia miúda, a gente viu o sobrinho do Bolsonaro, já foi para a Argentina. É o que tá, o outro filho já está nos Estados Unidos, está lá malocado lá, com medo de voltar para o Brasil. E os outros que já estão por aqui estão sem condição de sair do território nacional, né? Eles não são o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda pensa uma fuga aqui, outra acolá, um asilo na embaixada, enfim, mas ele também está totalmente monitorado. Moral da história, o ato do dia 6 para essa gente, depois desse episódio aí, eu tenho certeza que o ministro vai liberar a criatura, ela não vai poder ficar dando entrevista, não vai poder ficar aparecendo, não vai poder fazer declaração, não vai poder aparecer lá no dia 6 de abril, e essa galera aí vai ficar com o discurso esvaziado. E na medida que eles estão usando a Débora como uma pessoa que inspira esses movimentos todos, eles possibilitam também a gente desmascarar esse fato todo. Gente, uma coisa que eu não comentei com vocês, tá? Fechando aqui o nosso encontro de hoje. Ela apagou todos os registros do celular dela quando ela estava na iminência de ser presa. Ela apagou tudo aquilo que veio desde o segundo turno das eleições presidenciais até o momento posterior à prisão dela. Isso foi indicativo para a Polícia Federal que ela estava com aquelas conversas golpistas todas que nós todos sabemos que essas criaturas tinham. Então não tinha como ela ir para um acampamento lá com aquelas faixas gigantescas da intervenção militar, intervenção federal, fechem o STF, SOS, Forças Armadas, salvem o Brasil. Os vídeos todos que estavam sendo compartilhados, a energia golpista que estava ali, naqueles acampamentos, não tem como ela dizer que não estava com nenhum tipo de comunicação. Como é que ela apareceu lá em Brasília? Então, a situação para ela não está totalmente liberada no caso dela. Ela pode, inclusive, ter a pena dela mantida em 14 anos, que eu acho que será a tendência. Apenas o cumprimento de pena aí que, enquanto ela está na prisão domiciliar, isso vai abatendo na pena dela no futuro. Sendo a pena de 14 anos, com um sexto da pena ela tem a progressão, então, final de 2025, começo de 2026, ela pode estar na rua ainda cumprindo uma pena, mas num caráter diferenciado. Mas a manifestação do 6 de abril, ela fica absolutamente ferrada, né? Essa gente perde discurso, não vai poder usar a Débora, e a Débora não vai poder ajudar essa gente, não. Muito pelo contrário, ela tem o dever de dizer que esses criminosos que usaram dela e de outros tantos patriotas para destruir a República, a nossa democracia, cometerem crimes e depois se acovardarem, tentarem fugir do nosso país ou tentarem jogar as culpas uns nos outros. Cenas muito interessantes nós veremos nesses julgamentos aí. Acariações, debates, confrontos e gente atacando gente e tudo convergindo para o colo do inelegível, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!